Olá, meu nome é Sidney e eu vou dar início aqui à apresentação do segundo projeto da disciplina de automação industrial. A equipe é formada por mim, Sidney Kaique Duarte, né, por Carla Mangabeira, por Emerson Bernardes, Iago Carlos e Luana Oliveira da Silva. Vou minimizar aqui. Pronto, esse aqui é o console do software que a gente utilizou para realizar a simulação, o Logix Pro Simulator, né? E esse software, ele é a união de dois softwares, basicamente, né? Um que é utilizado para poder editar o código ladder e construir, né, o código ladder, que é esse programa aqui mais à direita, e o programinha da esquerda, que é o software de visualização SCADA. Né? No caso da gente, a gente utilizou a simulação do misturador. Né? Esse software ele tem várias atividades, né, para que você possa fazer a simulação. Né? No caso, a gente escolheu a atividade referente ao misturador. Bem, esse programa ele tem alguns modos, né? O que a gente está utilizando aqui é um modo de programação. Para que a gente possa efetivar a simulação, a gente tem que colocar aqui no modo Run. E, no caso, o programa já foi carregado dentro do CLP virtual. No caso, para a gente fazer o carregamento, a gente tem que colocar aqui no modo de programação e clicar em Download. Aí ele vai fazer esse barulhinho aqui, né, para indicar que fez o carregamento, né? E aí, quando a gente coloca aqui no modo Run, a gente já pode, de fato, começar o processo de simulação. É interessante destacar que quando o tanque está no estado ocioso, né, ele vai acender esse LED aqui do meio, que é justamente para indicar que o tanque não está em funcionamento. Então, isso aqui foi uma parte do código, né, que foi descrita, né, aqui na linguagem ladder, para que seja indicado, né, que o tanque está em estado ocioso. Quando for pressionado o botão Stop, né, ele também vai entrar no estado ocioso. Né? Sempre que o tanque não estiver funcionando, ou seja, o run não estiver habilitado, a gente pode até ver isso aqui no código ladder, sempre que o run não estiver habilitado, né, o estado ocioso ele vai estar habilitado. Né? Um é o oposto do outro. Né? Quando a gente habilitar o botão Start, né, a gente vai vir para essa primeira linha de código, né, onde a gente tem aqui um contato de selo. Né? Então, o Start ele vai acionar a saída e a saída vai manter a própria saída, né, a própria bobina de saída ela vai manter ela mesma acionada. A gente chama isso de contato de selo. Para a gente interromper esse contato de selo, a gente utiliza o botão Stop, né, que ele é ativo, né, quando ele é ativo em nível lógico baixo. Então, sempre que eu der o primeiro pulso aqui no Stop, né, esse valor, né, no caso do programa Logix Pro, né, é importante destacar, né, que o Stop ele é acionado em nível lógico baixo. Né? Então, ele dá esse pulso aqui. É por isso que eu não coloco o sinalzinho do contato barrado aqui, né? Justamente porque esse contato ele só vai ser acionado, né, no momento em que o stop ele for, né, ele mandar o pulso zero, né, para o sistema. É interessante destacar, isso aqui é muito importante, que sempre existe uma relação, né? Sempre a gente vai poder estabelecer uma relação entre o circuito ladder, né, e um circuito em eletrônica digital. Eu vou mostrar um exemplo aqui nesse outro simuladorzinho, é só para destacar, já eu coloco aqui a simulação para rodar, vou destacar aqui como é que isso funciona. Vou usar aqui um outro simulador de circuito digital, né, e o contato de selo, a gente pode representar como esse LED simples aqui, né? Que a gente tem aqui uma porta O, né?
lógica OR, onde a saída da lógica OR ela aciona a entrada. Então, quando a gente pressionar aqui o Start, a gente vai mandar um pulso inicial. A gente sabe que pela tabela verdade da lógica OR, né, sempre que a gente mandar um pulso inicial, né, em pelo menos uma das entradas, né, a saída vai ter um retorno nível lógico alto. Então, como a outra entrada aqui é zero, já que não foi dado o primeiro pulso ainda, né, quando eu pressionar o primeiro, esse botãozinho aqui, né, o que é que vai acontecer? Eu vou gerar a saída 1, né, vou gerar um pulso 1 aqui na entrada, a saída vai ter um pulso 1, e a própria saída vai alimentar a entrada. Isso aqui seria o contato de selo, né? A lógica do stop, ela é semelhante, né? Tudo que eu preciso fazer é colocar aqui uma lógica I, né? Entre o LED e a saída aqui da porta OR, né? Aqui nós temos aqui uma porta AND, né? E o stop, né, ele é ativo em nível lógico baixo. Então, isso é equivalente a gente ter uma porta NOT, né, que vai inverter aqui o pulso, né? Então, quando eu pressionar aqui o Start, né, a gente vai ter um funcionamento semelhante a esse LED aqui. Lembrando que o LED, né, na eletrônica digital, é um circuito com memória, né? Quando eu pressionar o Stop, vai acontecer aqui o processo de desligamento do LED. Né? No caso da lógica lá do ladder, o run aqui, né, que é o funcionamento do circuito, né, ele vai ser representado pelo LED aqui. Né? Um outro exemplo, vou mostrar aqui um desenho no Python, deixa eu só desabilitar aqui essa simulação. Um outro exemplo seria a lógica de acionamento das bombas. Né? A gente colocou aqui para quando essa chave seletora estiver na posição A, né, a primeira bomba ser acionada. Quando estiver na posição B, né, a segunda bomba ser acionada apenas. Né? Então, vai desligar a bomba A e acionar a bomba 1, desculpa, vai desligar a bomba 1 e acionar a bomba 2. E quando eu colocar a chave C, a seletora na posição C, né, eu vou ligar a bomba 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, a gente pode montar uma tabela verdade, como pode ser visto aqui do lado, né, onde, no caso, as linhas que estão destacadas aqui em vermelho, né, elas são situações que não são possíveis, porque essa seletora você só pode acionar um elemento por vez, então não é possível você não ter nenhuma posição acionada, e também não é possível você ter mais de uma posição aqui acionada, né? Mais de uma posição ao mesmo tempo. Né? Então, são situações em que não importa, a gente coloca aqui um X, né? O B1 e o B2 seriam os códigos referentes à bomba 1 e à bomba 2, né? E nas demais situações, né? Então, se o C tiver acionado, então eu ativo a bomba 1 e a bomba 2. Se o B tiver acionado, eu só ativo a bomba 2. E se o A tiver acionado, a gente só ativa a bomba 1. Então, fazendo aqui o mapa de Carnot, aqui do lado, né? A gente vai ter aqui as duas equações, né? Que são obtidas, que foi justamente a lógica que foi implementada aqui na linha 4 e na linha 5, né? Referente aqui ao painel aqui do misturador. Né? É interessante comentar que nem sempre será viável fazer uma relação entre a lógica ladder, né, e um circuito digital. Às vezes nós vamos ter um circuito muito complexo e não vale a pena. Só para que a gente possa destacar, não foi colocado, né, o run nessa tabela verdade, né, justamente porque iria criar aqui uma tabela com 16 posições, aumentando a complexidade e dificultando aqui, né, a obtenção das equações de simplificação utilizando o mapa de Carnot. Então, foi por isso que o RAN foi omitido. Mas, no caso aqui do RAN, esse problema pode ser facilmente contornado se a gente colocar aqui ele em série, né, com o sistema. Então, a gente não precisa incluir essa variável aqui na tabela verdade. Né? O simples fato de ela estar em série aqui com os elementos aqui da seletora já vão garantir com que a minha bomba só esteja acionada, né, se o LAN estiver acionado. Né?
Então, assim, é interessante destacar esses detalhes, que são detalhes que fazem toda a diferença. Bem, eu vou dar início aqui ao processo de simulação, pressionar aqui o Start, né? E a gente vai perceber aqui que o tanque ele vai encher até o nível máximo do tanque são 306 unidades de volume. Foi feito aqui uma lógica para que a gente possa acompanhar em tempo real no display do painel de controle o volume do tanque, esse cálculo, né, para que a gente consiga obter aqui o volume do tanque, ele é feito pela contagem de pulsos, né? Cada vez que passa uma unidade de volume por esse medidor de vazão, esse sensor de vazão, é computado um pulso. E esse pulso ele é armazenado dentro de uma memória, né? A mesma coisa é feito para a bomba 2. E aí o cálculo vai ser justamente a quantidade de pulsos das bombas de entrada menos a quantidade de pulsos da bomba de saída. Então, a gente faz esse cálculo e a gente consegue estabelecer o volume em tempo real. Uma outra característica que foi implementada é que o volume mínimo, né, foi justamente 50 unidades de volume. Foi estabelecido essa quantidade mínima, né, justamente porque se a gente permitir com que o tanque esvazie totalmente, a gente poderia danificar, numa situação real, a gente poderia danificar a bomba de drenagem, né? Porque aí poderia acontecer dela sugar o ar, né? Isso poderia causar algum problema. Tanto que ela vai, a partir dos 50, né, ela vai dar o pulso novamente para a bomba para a primeira bomba, a bomba 1 que está enchendo o tanque. Se eu colocar a seletora na posição B, só a bomba 2 será acionada, né? Como foi dito, né, anteriormente. Se eu colocar na posição C, as duas bombas serão acionadas e a gente tem, de certa forma, um controle, né, de vazão. Um controle na velocidade de vazão, não. Um controle na velocidade de vazão, né, de certa forma. Toda vez que o tanque está cheio, acende, né, o LED full, para indicar que o tanque está totalmente cheio, né? E sempre que o processo tiver em funcionamento, a gente vai ter um LED aqui da posição run, né? É interessante comentar que o misturador ele vai estar em processo de acionamento, né? Sempre que o tanque estiver enchendo, né? Quando o tanque estiver no processo de esvaziamento, o misturador ele vai ser desabilitado, né? Outra coisa interessante, né, é que o nível máximo ele pode ser alterado, né? Sempre que a gente modificar, vou colocar aqui o botão 250, né, desse painel, e aí eu vou dar o set, clicar aqui no Enter, ele vai fazer um novo set, né? E agora o nosso tanque ele vai encher, né, até o nível 250. Né? Foi feito esse controle, né, de nível. Então, a gente pode alterar o nível máximo do tanque. Então, a gente vê que quando ele chegou no 250, ele ativou aqui o full, para indicar que o tanque já está cheio, né? E lembrando que sempre que o tanque estiver em funcionamento, a gente vai ter o run. Outra coisa interessante é que foi implementado um timer, um processo de temporização, que está sendo mostrado aqui do lado. Ó. Se eu clicar aqui em stop, uma coisa interessante é que o tanque volta aqui para o estado ocioso, né? Então acende esse LED, né? Todos os equipamentos que estavam em funcionamento são desligados. É interessante comentar que no ladder é de extrema importância a gente implementar uma lógica stop, né? Para caso de algum acidente, algum problema, né? E perceba que o timer também, né? Ele também é pausado. Esse timer aqui é o timer retentivo, né? É um timer com memória e ele só vai ser acionado novamente, né, se o botão do estado ocioso né, ele estiver desligado. Então, eu vou ligar novamente para ele voltar de onde parou. É só clicar aqui no Start. E, em teoria, ele vai esquentar por 100 unidades de tempo, né? Ele vai manter aqui, quando o tanque estiver cheio, ele vai ligar aqui o aquecedor, né, a resistência, e vai manter uma temperatura de 32, até 32 graus, né, por causa de 32 graus,
até ser finalizada essa contagem de tempo. Finalizou a contagem de tempo, ele vai drenar esse líquido. A ideia é, de fato, você ter uma simulação, por isso que o Logix Pro é um software muito interessante, porque ele vai fazer uma simulação de um processo real. Então, aqui, a partir do momento que o tanque ficar cheio, né, a gente vai ter o aquecedor aqui, ó, veja, ele vai aquecer até a temperatura de 32 graus, que é a temperatura que a gente setou aqui, né? E a partir do momento que ele chegar em 32 graus, ele vai manter essa temperatura por 100 unidades de tempo, né? Então, vai chegar aqui em 32, ele vai mandar um pulso, né? E aí, ó, né? Foi a lógica do pause, né? Então, ele vai contar 100 unidades de tempo, né? Segundos não, né? 100 unidades de tempo, não necessariamente segundos. E aí vai começar o processo de drenagem. Uma outra coisa interessante que deve ser mencionada é que a lógica, né, de manter o tanque entre o nível máximo e o mínimo, ela é feita, né, através de um LED. O LED que é utilizado é o mais simples que tem, né? É o LED NAND, né? Que ele, inclusive, ele é mostrado por essa linha aqui, a linha 3, né? Então, sempre que a gente tiver, né, essa situação, né, o nível mínimo, né, barrado for positivo, né, ou o contato do novo nível mínimo for positivo, né, ele vai dar esse set aqui, ele vai setar. Na situação em que ele chegar no máximo, ele vai justamente dar o reset, para poder resetar o estado, né, e de certa forma é o princípio de funcionamento natural do LED, né, ele vai ter uma memória sempre do estado anterior, né. Outra informação aqui que é importante mencionar é que se eu tiver um volume acima de 306, se eu setar aqui um volume aqui no display acima de 306, né? Ou então um volume, se for desculpe, for um volume acima de 306, ele vai indicar, existe toda uma lógica, né, que vai fazer com que ele só sete até o volume máximo, que é o 306. Né? A gente estabeleceu aqui uma condição, né? Toda vez que eu pressiono o Enter, ele vai verificar se o limite aqui no display, né, ele está entre 50 e 306. Se estiver, né, ele vai fazer o set, né, do novo nível máximo. Então, eu vou colocar aqui um valor bastante acima, né, 306, vou dar aqui o Enter, e aí a gente vai ver que na próxima interação, né, no próximo ciclo, né, ele só vai encher até o 306. É interessante também comentar, né, que vários processos de cálculo foram feitos, né, para poder compensar, já que a gente armazenou o valor de 50 aqui na memória, né, para que alguns valores aqui matemáticos, é tanto que a gente usou alguns blocos aqui de subtração, de divisão, né, deslocamento de bits, que é justamente para poder compensar, porque quando ele chega aqui no nível máximo, que é o 306, ó, né, que ele tiver no pulso mínimo, né, que é o 50, ele vai resetar os contadores. Né? A gente tem toda uma lógica aqui de reset de contadores, né? Que esses contadores eles são resetados com base na contagem de pulsos desse sensor de vazão, né? E esse sensor de vazão ele utiliza o processo de contagem para poder resetar, para impedir com que a gente tenha um estouro, né, de memória nos contadores. Né? Tanto que a gente vê aqui que o valor que foi setado no acumulador, depois de 400 contagens, aqui, 400 sets, né, ele zera aqui o acumulador. Né? Porque é feito todo o deslocamento de bits aqui, né, para poder fazer essa contagem. Outra coisa interessante é que a gente também colocou na memória virtual, né, no caso do, no caso do Logix Pro, né, a memória virtual é qualquer variável com nome N7, e no caso aqui o N7 seria a variável que a gente utiliza para setar o nível mínimo de 50. Né? A variável N7, 2, né?
A1 seria justamente para poder converter os dados que são obtidos aqui do display, né? Que ele utiliza aqui uma lógica aqui em BCD e a gente tem que fazer aqui a conversão de BCD para decimal e vice-versa, para que o sistema, né, ele possa apresentar dados que se tornem legíveis para o ladder. Bem, basicamente era isso. Esse código aqui ele é bastante complexo, não foram feitos muitos comentários sobre o código, porque senão ele ficaria muito extenso, né? O PDF desse código aqui já deu mais de 3 páginas, mas assim, o recurso de comentário, ele não está presente, né, em todos os softwares de programação lá, são só alguns, né? Ele tem no caso do Logix, ele tem um recurso muito interessante de comentário, mas a gente evitou ter que fazer aqui os comentários, né, colocar linhas efetivamente no comentário, justamente para que não tornasse o código ainda mais extenso, né? Tornar aqui o código mais enxuto possível. E bem, na situação que o tanque se encontra, ele vai ficar repetindo esse processo que foi descrito infinitamente, né? Eu creio que esses seriam os pontos mais importantes que foram destacados, né? Existem mais coisas aqui no código, mas por uma questão de tempo, né? Não vai dar para explicar cada linha ponto a ponto, mas creio que os pontos mais importantes, né, já foram comentados. Então, eu gostaria de agradecer a atenção, né, e me despedir aqui, pessoal. Muito obrigado e tenham aí uma boa tarde.